A nossa edição do Manhã Bandeirantes destaca o que de mais importante acontece na região metropolitana de Campinas, no interior de São Paulo, no Brasil e no mundo, com equipes espalhadas por todas as regiões. Aqui, direto dos estúdios da Rádio Bandeirantes, no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, no Jardim São Gabriel, em Campinas, de onde falamos com os trabalhos técnicos na mesa de som e central técnica a cargo do Leandro Lopes e com a coordenação do Gil Kleber. Conosco já nesta edição, aqui nos nossos estúdios, a jornalista Nath Luquezzi. Bom dia para você, Nath. Excelente dia a você, bom dia também a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. E para a gente abrir esta edição de quarta-feira, 23 de abril de 2025, o Manhã Bandeirantes traz ao vivo uma entrevista neste momento com o vice-governador do estado de São Paulo, Felício Ramute, a quem agradecemos a gentileza de atender o pedido da nossa reportagem, conversar com o nosso ouvinte para a região metropolitana de Campinas e boa parte do nosso interior paulista, que o senhor conhece tão bem, vice-governador. Muito bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes. Bom dia, Heitor. Bom dia, Nath. Bom dia a todos que acompanham a Rádio Bandeirantes. Um prazer poder falar um pouquinho das ações do governo do estado de São Paulo. Nosso governador Tarcísio, que está no exterior, né, hoje como governador em exercício. Então, para mim, é uma satisfação poder falar um pouquinho dos nossos trabalhos, claro, na região de Campinas e em todo o estado de São Paulo. Além de governador em exercício, o senhor também é presidente do Conselho Estadual de Desestatização. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre os projetos neste momento tratados como prioridade no governo do estado, em que áreas, por exemplo, o governo vê grandes possibilidades de concessões, privatizações ou parcerias público-privadas nesse momento, governador. Olha, primeiro falar um pouquinho desses 2 anos, né, de uma sequência de leilões que o nosso governador Tarcísio fez, aquela batida de martelo, né, que todas as pessoas já acompanham com tanta veemência. Foram 9 leilões até aqui e este ano programado 11 leilões. E claro que quando a gente fala do leilão, um dos principais leilões que nós fizemos no ano passado foi o leilão do trem Intercidades, São Paulo, Campinas, a maior empresa do mundo de sistemas ferroviários, a CRRC chinesa, junto com um grupo brasileiro, assume então a linha 7 com o trem também, a linha 7 Rubi, com o trem São Paulo-Campinas, a volta do trem de passageiros para o estado de São Paulo, né, no investimento do estado de São Paulo nessa área tão importante. Infelizmente, né, Heitor, você sabe muito bem, vocês que estão nos acompanhando, os ouvintes, infelizmente lá, muitos anos atrás, o Brasil optou pelo transporte rodoviário, modelo americano, ao invés do modelo europeu das ferrovias. E a gente foi vendo as nossas ferrovias sendo sucateadas ao longo dos anos. Era preciso mudar essa lógica e o governador Tarcísio, quando foi ministro da Infraestrutura, começou essa mudança e, claro, como governador não tem feito diferente. Nós temos investido muito na questão metroferroviária, expansão do metrô e agora o nosso trem Intercidade. São Paulo-Campinas, esse ano também o leilão do trem Intercidade São Paulo-Sorocaba. E este ano muitos leilões também de rodovias e também, claro, o leilão das nossas travessias hídricas, as balsas, né, os ferry boats que atravessam às vezes o nosso litoral. Nós temos também pontos de travessias de represa, como Paraibuna na atividade da Serra, também na região do ABC travessias. Portanto, são 14 travessias e nós teremos a eletrificação do sistema de balsa. Também o leilão do túnel Santos-Guarujá, marcado já para 1º de agosto, o túnel Santos-Guarujá, que vai mudar a vida daquelas pessoas que moram no litoral, na Baixada Santista, e para todos nós que frequentamos a Baixada Santista a trabalho ou a turismo, nós vamos ter ali uma facilidade muito grande nessa interligação. Inclusive o governador Tarcísio, que está em viagem, foi para o exterior ver justamente um túnel que está sendo construído com a mesma tecnologia que vai ser aplicada nesse túnel aqui do Brasil, já que ele vai ser construído fora, né? Não debaixo d'água, mas fora da água, e depois ele vai ser imerso dentro do nosso oceano. Portanto, nós vamos ter ali uma tecnologia bastante inovadora. O governador Tarcísio está em viagem vendo essa tecnologia e também indo buscar investidores para os nossos projetos, seja o projeto do túnel, como o projeto também do centro administrativo na cidade de São Paulo, né? Nós vamos integrar todos os atendimentos do estado, lá no Campos Elíseos, na cidade de São Paulo, e aí nós teremos também uma revitalização do centro e a junção de mais de 40 prédios públicos que estão espalhados pela cidade, que vão estar concentrados num único local.
uma agenda também de concessões de rodovias muito importantes, e o sistema rodoviário do Estado de São Paulo já é um sistema reconhecido, mas nós precisamos manter esses investimentos importantes em rodovia, e a região de Campinas tem grandes investimentos sendo feitos nesse momento também em rodovias. Então, uma agenda bastante intensa de leilões, de concessões, de PPPs, para que a gente possa avançar e oferecer melhor infraestrutura para o cidadão de São Paulo. Agora, em uma das áreas, governador, houve muita polêmica e ainda há discussão, que é a área de educação. O Tribunal de Justiça de São Paulo, nesse ano, determinou a anulação de 2 leilões realizados pelo governo Tarcísio e suspendeu o processo de privatização das escolas públicas estaduais. O governo pretende levar adiante, recorrer, tentar convencer o tribunal da importância dessa privatização, e como o senhor entende essa decisão do TJ de São Paulo? Heitor, essa etapa já foi superada. Na verdade, em Brasília já se fez a análise deste edital, tudo certo, contrato assinado, tudo liberado, construção de 33 escolas. Houve questionamentos, via de regra ligado à esquerda, né? E aproveitando a oportunidade da sua pergunta, deixar mais uma vez claro como funciona o leilão das 33 novas escolas que serão construídas. Uma empresa privada vai construir a escola, faz a manutenção, ou seja, ela tem que construir com bons materiais, porque por 30 anos ela vai ter que trocar a lâmpada se queimar, consertar um muro se rachar, arrumar o piso da quadra se furar. Então ela tem que construir com material de qualidade. Então ela mantém esse padrão de qualidade, tem que fazer o serviço de limpeza da escola, tem que fazer o serviço de merenda da escola, a área de TI também da escola e de segurança. Então, uma série de serviços que não tem nada a ver com serviços pedagógicos. Esses serão prestados pelos nossos professores e professoras, nossos diretores da escola. Ao contrário, eles vão ter mais tempo para se focar nisso, não tem que ficar tomando conta se o muro está rachado, se a quadra está com buraco ou não, porque tem uma empresa profissional justamente para fazer isso pelos nossos diretores. Então a gente tem convicção de que isso vai melhorar muito a qualidade dessas escolas construídas e da educação também, porque, como eu disse, a nossa equipe pedagógica vai se focar só na área pedagógica, que é o que eles sabem e fazem tão bem. Então, tudo isso já foi liberado, a região também prevê escolas aí na região, das 33 novas escolas, mas a gente avança também com construções, vamos chamar assim, tradicionais, né? Mogi Guaçu na região, Indaiatuba, Itupeva, onde nós entregamos escolas. Agora em execução, nós temos 3 escolas em Araras, Mogi Mirim, Montemor, também 53 milhões de reais de investimento, além das creches, que nós entregamos 5 creches, e nesse momento nós temos 15 creches na região em execução. E aí eu estou falando de Água de São Pedro, Americana, Bragança, própria Campinas, Espírito Santo do Pinhal, enfim, escolas em toda a região, 55 milhões com 1.800 novas vagas. Então, a educação é prioridade na nossa gestão. Avançamos também na climatização. Imagina, Heitor, que nós tínhamos, quando assumimos, 9 escolas, das 5.500 escolas do estado de São Paulo, 9 escolas com ar-condicionado, climatizadas. Hoje, nós já avançamos para mais de 600 escolas com climatização e vamos continuar avançando para que a gente consiga alcançar no mínimo 50% dessas escolas agora, já no próximo ano. Então, é um trabalho muito grande, exige uma dedicação das nossas equipes da FDE, porque quando você fala de ar-condicionado, via de regra a escola tem uma fiação antiga, quadro de energia, tudo isso precisa ser adaptado para poder aguentar, vamos dizer, esse sistema de ar-condicionado na nossa rede. Então, também a gente avança nisso e, ao mesmo tempo, o maior concurso da história da educação pública, 15 mil novos professores efetivos, né, nesse maior concurso da história, e o projeto Prontos para o Mundo, os resultados do Saresp, as parcerias com os municípios, todos os municípios fizeram nossa parceria para avançar na alfabetização na idade certa, fornecemos o Elefante Letrado para as prefeituras, agora vamos fornecer a plataforma de matemática. Elefante Letrado é uma plataforma digital para estimular a leitura, né, e o avanço do português, por isso que o Saresp, na última prova do Saresp do Estado, nós avançamos bastante. Então a educação tem sido prioridade e a gente vê esses questionamentos, faz parte um pouco do jogo político, mas principalmente
daqueles que não pensam no cidadão, não pensam lá na ponta, querem atrasar projetos do governo simplesmente porque não foi da gestão ou da ideologia qual. E vamos avançar nesse segundo semestre também nas escolas cívico-militares, né? Já temos mais de 300 escolas onde os pais se reuniram e sugeriram que elas pudessem se transformar em escolas cívico-militares, e agora a gente avança no início da implantação do segundo semestre. Nath Luquezzi, nosso convidado nesta edição do Manhã Bandeirantes, vice-governador, governador em exercício até a próxima sexta-feira, Felício Ramute, conversando com o nosso ouvinte. Bom dia. Um outro ponto que eu acho crucial é segurança pública, e vai haver, né, o governo prevê aí um reforço policial nesses últimos dias, nas próximas semanas. Qual que é o impacto esperado desse reforço no combate à criminalidade, especialmente nas cidades menores, não só na capital? Olha, Nath, de fato, esse reforço é importantíssimo, né? Primeiro, a valorização desses homens e mulheres das forças de segurança, que saem todos os dias às ruas, colocam suas vidas em risco para cuidar da vida e da segurança das nossas famílias. Então, um grande respeito da nossa gestão a esses profissionais da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica, Polícia Penal, que, aliás, foi regulamentada na gestão Tarcísio de Freitas, a nossa Polícia Penal, que são aqueles policiais que cuidam das nossas penitenciárias espalhadas por todo o estado de São Paulo. Só na região, nós já formamos e passaram a atuar 437 novos policiais, 77 da PM, 347 da Polícia Civil, foi um grande concurso que também nós concluímos da Polícia Civil, e 13 profissionais da Polícia Técnico-Científica. Foram 9.200 policiais que nós efetivamos, mas neste momento nós temos 5.200 policiais em formação. Então, na fase final da formação, nos próximos dias nós teremos esses policiais reforçando a segurança das pequenas cidades, a ampliação das nossas delegacias da mulher 24 horas ou nas salas de atendimento virtuais. Todas as sedes de região hoje têm uma DDM 24 horas, sábado, domingo, feriado. Já ampliou muito o número de mulheres que buscaram o apoio, não só para a questão da mulher, mas também da infância, podem usar a mesma delegacia. Então avançamos e todos os indicadores de segurança têm sido reduzidos, ou seja, uma melhoria da segurança pública, ainda que a sensação de segurança da população tem que ser melhorada. Vou dar um exemplo aqui, já real, de janeiro e fevereiro deste ano, comparado com janeiro e fevereiro do ano passado. Na cidade de Campinas, nós tivemos quase 10% de queda de roubos, 4,3% de quedas de furto, tivemos também a queda de latrocínios. São os melhores indicadores de segurança pública desde que se começou a medir essa questão lá em 2001, ou seja, há 24 anos. Mas é importante que a gente possa melhorar a sensação de segurança. E nós estamos trabalhando em conjunto com os prefeitos, aliás, mandar um abraço para o prefeito Dário, que tem feito um grande trabalho, avançando na integração da Muralha Paulista com o sistema de câmeras dos municípios. A gente fornecendo os nossos bancos de dados, nós conseguimos integrar todos os bancos de dados, foi um grande trabalho da Secretaria de Segurança Pública, porque a gente tinha lá a Secretaria de Administração Penitenciária com o teu sistema, a parte de emissão de RG com o sistema, a Polícia Civil com o sistema. Nós conseguimos integrar todos esses dados e agora estamos oferecendo para cidades com projetos como o Smart Sampa, que é integrado ao Muralha Paulista, assim como em outras cidades. Nós abrimos para qualquer cidade se cadastrar no site da Secretaria de Segurança Pública, pedindo a base de dados, porque aí eles vão poder nos ajudar, né? É importante esse trabalho integrado, esse trabalho que traz resultado. Então, valorizar os nossos homens e mulheres, lembrando que logo no início da gestão nós conseguimos avançar nos salários, inclusive também desses policiais, também com um benefício, investimento, claro, em equipamentos, um grande investimento não só em novos helicópteros, na questão de viaturas, também nos novos coletes, que aliás atrasaram um pouco, mas agora já estão dentro do prazo, que são os melhores coletes balísticos da categoria para poder equipar os nossos policiais. Então vamos avançando na infraestrutura, na tecnologia e principalmente na valorização desses homens e mulheres. E Campinas, né, a região de Campinas será beneficiado com agora a chegada desses mais de 5.200. E já estão em concursos em andamento também, quase 10.000 vagas também em concursos em andamento. Porque como existe a formação, a gente precisa sempre trabalhar com antecedência, convocando esses policiais e depois fazendo todo o trabalho de formação que pode durar de 6 meses até 1 ano, conforme a atuação dele ou na Polícia Civil, ou na Polícia Científica ou na Polícia Militar.
Nós estamos conversando com o governador em exercício, vice-governador de São Paulo, Felício Ramute, aqui no Manhã Bandeirantes, falando sobre os assuntos da região metropolitana do interior de São Paulo. E recentemente, governador, houve um recuo por parte do governo do estado, do governador Tarcísio de Freitas, nas instalações daquelas praças de pedágio chamados free flows em algumas rodovias que vão passar por obras de modernização. Caso da Luiz de Queiroz, caminho para Piracicaba, caso também da rodovia chamada Castelinho, ali na região de Sorocaba. Isso de alguma forma compromete os projetos que já estão em andamento por parte do governo do estado? Olha, primeiro dizer que o governador faz questão de sempre estar aberto ao diálogo nessa conversa com prefeitos, deputados da região, escutando a população. O sistema Free Flow é preparado para ser um sistema mais justo, ou seja, a gente tem mais portais de cobrança com valores menores. Hoje, por exemplo, na nossa concessão de Sorocaba, a gente tem a redução de 25% no valor do pedágio, para quem for sair de Sorocaba, por exemplo, citado por você, e chegar na cidade de São Paulo. Mas aquele que usa um pedaço da rodovia e antes talvez não pagava, passa a pagar. É um sistema mais justo. Todo mundo que usa, quando passa por um portal, passa a pagar um valor reduzido, mas também se distribui essa arrecadação. Eventualmente, uma das nossas estradas, como citada por você, na questão específica de Piracicaba, houve a retirada desta via da concessão, tirando também esse portal que estava previsto. Já é uma via duplicada e nós vamos viabilizar investimentos ali com recursos do próprio DER. Então, houve a retirada. Em relação às praças de Sorocaba, houve um reposicionamento, com o objetivo também de, às vezes, não fazer com que o trânsito local acabe impactado. Às vezes tem duas cidades que têm uma ligação, às vezes um hospital numa cidade que a população precisa utilizar. Então, as nossas equipes técnicas, a pedido do governador Tarcísio, puderam reanalisar e realocar algumas praças de pedágio. Isso de forma nenhuma compromete não só as concessões já realizadas, mas também aquelas que serão realizadas, já que a gente tem previsto, como você citou, o Circuito das Águas, tão importante, a nova licitação também é ali onde a gente fala da Rota Mogiana, importante também, essas duas licitações de rodovias e que já também prevêem o Free Flow, além daquelas que já foram executadas, como as citadas por você, a da Nova Raposo, a Rota Sorocabana, concessões importantes para que a gente possa manter São Paulo com rodovias adequadas, não só hoje, mas pensando no futuro. Então, sempre assim, o governador não tem qualquer compromisso com erro, quando ele percebe que pode melhorar algum projeto, ele escuta e acabou tomando essa decisão, realocando alguns pedágios e, no caso de Piracicaba, retirando um trecho, na verdade, de 40 quilômetros da rodovia que passou a ser de responsabilidade direta, voltou a ser de responsabilidade direta do ER. Vamos falar do São Paulo para Todos, que a iniciativa, inclusive o próprio governador Tarcísio de Freitas, ele comentou que não trata só de asfalto, concreto, máquina e engenharia, estamos falando de gente. Nesse caso, como que esse projeto pode impactar a geração de empregos, o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento regional? Olha, primeiro que a gente tem nas contratações, né, um grande volume de empregados que passam a fazer parte da obra. Hoje, por exemplo, a gente tem a maior obra do metrô da América Latina em andamento, mais de 10 mil colaboradores na obra, por exemplo, da linha 4. Amanhã eu vou visitar as obras do Rodoanel, um grande volume de trabalhadores empregados nas obras do Rodoanel. Quando a gente garante o recurso da iniciativa privada através das concessões, a gente garante a geração de emprego. Se você se deslocar também de São Paulo para o Rio, vai ver uma grande obra na rodovia Dutra, que, aliás, se iniciou com uma concessão feita pelo então ministro da Infraestrutura, Tarcísio, que fez uma concessão de uma rodovia que tinha muitos anos, a última concessão era da época do Fernando Henrique Cardoso, ele fez questão de renovar essa concessão e agora também uma grande obra ali na Dutra, São Paulo-Rio, depois nós vamos ter Serra das Araras, um grande investimento com geração de emprego direta. São Paulo, Nath, se fosse um país, seria a 21ª economia do mundo, mas ainda assim é um estado desigual. Nós temos, por exemplo, a região ali do Vale do Paranapanema, a própria região do Vale do Ribeira, do Pontal do Paranapanema e do Vale do Ribeira, a região que precisam de investimentos. Esses investimentos de infraestrutura atraem empregos num primeiro momento e num segundo momento passam a gerar emprego porque geram uma logística melhor. Então a região de Campinas, que aliás tem batido recordes de geração de emprego e abertura de novas empresas,
cada vez melhor estruturada na sua malha metro-ferroviária e na sua malha de rodovias, com o objetivo de levar sempre São Paulo para a direção certa, e é o que a gente tem feito diariamente aqui. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com o vice-governador de São Paulo, governador em exercício nesta semana, Felício Ramute, a quem agradecemos muito pela atenção. Governador, um bom trabalho para o senhor, para a sua equipe, e espaço sempre aberto aqui na Rádio Bandeirantes Campinas para falarmos sobre as obras e as necessidades aqui do interior paulista. Heitor e Nath, eu que agradeço essa oportunidade. Não deu tempo nem de falar do líder do Campeonato Brasileiro do Palmeiras, mas a gente deixa para uma nova entrevista, né? E aí a gente pode falar sobre futebol também. Um grande abraço a todos. Vamos continuar trabalhando junto com os prefeitos e prefeitas para que a gente possa construir junto a cidade e o estado dos nossos sonhos. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Muito obrigado pela atenção. Felício Ramute, vice-governador de São Paulo, governador em exercício nesta semana com a viagem internacional do governador Tarcísio de Freitas. O Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo. Na volta, as últimas informações de Campinas e região, os destaques das últimas horas e ainda hoje. O governo federal anunciou que algumas cidades selecionadas terão uma nova regra para o programa Minha Casa Minha Vida. Esses municípios vão ter que destinar obrigatoriamente uma porcentagem do valor dos novos empreendimentos para moradores em situação de rua. Campinas está na lista dos municípios que passam a fazer parte dessa regra. E nós conversamos com o ministro Jader Filho, que é o ministro das cidades, responsável pelo PAC, pelo programa Minha Casa Minha Vida, e ele vai explicar como funciona a seleção das famílias que terão o direito à casa própria aqui na cidade. Ainda hoje, muita informação e prestação de serviços para você aqui no Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O corpo do Papa Francisco chegou hoje à Basílica de São Pedro, onde será velado até sexta-feira. O caixão deixou a residência de Santa Marta pela manhã e foi escoltado por dezenas de cardeais e pela guarda suíça aos sons dos sinos da Basílica. A procissão passou pelas ruas do Vaticano levando o caixão aberto. Durante esses 3 dias, o público poderá passar em fila para se despedir do Papa Francisco. Desde cedo, centenas de fiéis já se reuniam na esplanada em frente à Basílica de São Pedro para serem os primeiros a entrar na igreja. A expectativa do Vaticano é que o adeus ao Papa Francisco atraia pelo menos 1 milhão de fiéis nestes 3 dias de velório aberto. Para lidar com esse fluxo, as autoridades implementaram medidas como barreiras metálicas para canalizar o fluxo de visitantes, distribuição de água engarrafada, aumento da frequência de ônibus que atendem o Vaticano e controles de segurança reforçados nas entradas da Praça de São Pedro, por onde se entra na Basílica. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Sente o peso. RB Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo.
equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Manhã Bandeirantes. 10 da manhã, 27 minutos, 10 horas e 27 minutos. Muito obrigado a você que está chegando agora na Rádio Bandeirantes Campinas. Muito bom dia, obrigado a você que está conosco desde cedo, você que acompanha a programação da RB em FM 85.7 pelas plataformas digitais como o aplicativo Bandplay, o portal bandmulti.com.br e a transmissão com imagens direto dos nossos estúdios aqui no Jardim São Gabriel em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Para você ver também um pouco dos bastidores, como o apresentador se movimenta para lá e para cá, aqui no rádio a gente não consegue ter essa dimensão toda. Para quem nos dá carona nesta manhã, as condições do sistema Anhanguera Bandeirantes são tradicionais para o horário. O que significam condições tradicionais? Trânsito nos mesmos pontos onde geralmente nesse horário o motorista diminui a velocidade. A caminho de São Paulo, na rodovia Anhanguera, trecho que passa por Jundiaí, entre os quilômetros 62 e 60. E na chegada à cidade de São Paulo, como reflexo do congestionamento nas marginais. Melhor opção neste momento para ir à capital paulista é a rodovia dos Bandeirantes. Trânsito está fluindo melhor por lá. Na pista contrária, sentido interior, tanto a rodovia Anhanguera quanto a rodovia dos Bandeirantes têm boas condições nesse momento, sem dificuldades para o motorista. Mesmo vale para a rodovia Santos Dumont, trecho entre Campinas e Indaiatuba. Ele está carregado, como é normal para o horário, tem muitos bairros, muitas indústrias por ali, mas está fluindo, está seguindo sem maiores problemas. Lentidão foi registrada hoje mais cedo e agora está desafogando um pouquinho na Zeferino Vaz, a SP-332, o Tapetão. Lentidão no trevo de Barão Geraldo para quem está chegando à cidade, na pista que vem de Paulínia, Cosmópolis e outros municípios da região. Movimentação considerada natural para o horário. Na rodovia Dom Pedro I, o trânsito vai fluindo bem, mesmo nos pontos considerados mais críticos, como, por exemplo, o acesso da Anhanguera para Dom Pedro e aquele trecho próximo ali ao Shopping Iguatemi, quase já na ligação com a Magalhães Teixeira, também acesso para Moraes Salles, é onde o motorista dá uma freadinha, diminui a velocidade, mas nada que seja fora do que todo mundo que utiliza esse trecho está acostumado. Às 10h29, quinto sinal vai marcar 10h30 da manhã. Hoje uma quarta-feira um pouco mais quente, pelo menos eu estou com essa sensação térmica de que a temperatura subiu. É sensação minha ou os termômetros estão marcando isso também, Nath Luquez? Os termômetros também estão marcando. Não sei se vocês se lembram, mas um cavado já está aqui na nossa região. Então, ele é um alerta para chuvas. No entanto, começo dessa semana até quinta, então até amanhã, vai ser característico disso mesmo. Uma manhã bem fria, noites também com temperaturas bem baixas. E esse período aqui, entre 10 até umas 5 e pouquinho, um calorzão, e a gente está com um clima bastante seco, temperaturas típicas de outono, especialmente aqui para o interior. Mas tudo pode mudar e irá mudar amanhã, porque de fato chega aí uma nova frente fria, tem previsão de até 15 milímetros de chuva aqui na nossa região e por conta da frente fria que está se aproximando do sudeste. Além disso, nós teremos também a atuação de um cavado. Então, junto com tudo isso, temporais chegam ao interior e podem avançar rapidamente, inclusive com riscos de transtornos a partir de sexta-feira, que é quando há a formação de uma nova área de baixa pressão próxima ao litoral de São Paulo, mas que, como eu disse, vai chegar bastante rápido aqui para as cidades do interior. Então, chuvas fortes devem continuar em praticamente todas as regiões, risco de alagamentos, queda de árvores e deslizamentos de terra. E a gente vê também nas temperaturas a queda nas temperaturas a partir de quinta-feira. Então, por exemplo, sexta-feira nós teremos mínimas de 18 graus e máximas de 22. Então, um tempinho
para o final de semana vai ser aquele tempinho de frio para aproveitar aí bastante em casa, porque para sair é meio complicado. Ocorrência em andamento agora em Campinas, informação que acaba de chegar, um furto de veículo terminou com uma perseguição da Polícia Militar a esse suspeito por ruas, avenidas e até pela rodovia Anhanguera. O acompanhamento foi feito pela rodovia. Na sequência, ele entra em alta velocidade, o suspeito com o carro furtado na região da Vila Padre Anchieta e foi abordado na rua João Martins. O carro, inclusive, está com algumas avarias. Um Uno foi furtado e a Zafira sofreu um acidente. Entendi a dinâmica dessa perseguição. E é óbvio que quem não tem nada a ver acaba sendo colocado em risco nas cenas como essa. O furto era de um Uno preto, placa FTY 6368. Chega a informação à Polícia Militar de que o crime havia acabado de acontecer e imediatamente ele é identificado por uma viatura que fazia patrulhamento próximo ao local onde o crime ocorreu. Dada a voz de parada, sinais luminosos, sinais sonoros, ele acelera. Rodovia Anhanguera, segue adiante e só parou porque ele atinge um carro de uma pessoa que estava indo trabalhar, que não imaginava o perigo que estava acontecendo. Ao bater, ele é obrigado a frear, diminuir a velocidade, é abordado e está preso, sendo neste momento conduzido para a 2ª Delegacia Seccional de Campinas, onde a ocorrência está sendo apresentada pela Polícia Militar, equipe do soldado Santana da PM aqui na cidade de Campinas. Motorista do carro que foi atingido está bem, não teve ferimentos. O suspeito de ter furtado esse carro, que fugiu da polícia, também não teve ferimentos. A colisão foi considerada leve, mas é uma dor de cabeça para o trabalhador que não precisava passar por isso. Enfim, pelo menos nada mais sério aconteceu, porque perseguições assim, polícia ela vai com mais cautela. Agora, o bandido não pensa duas vezes antes de jogar o carro em cima da calçada, de jogar o carro em cima de quem está ali, sem entender nada do que ocorreu. E ontem à noite, um grave acidente foi registrado aqui em Campinas, no Jardim Campos Elíseos. Motorista atropelou um motociclista e não parou para prestar o socorro. O SAMU chegou a ser acionado para atender esse rapaz de 37 anos, mas infelizmente foi constatada a morte ali mesmo no local. Testemunhas disseram à equipe que foi atender a ocorrência que o motociclista foi fechado pelo carro. O acidente foi na rua Cosmópolis e assim que a batida foi registrada, então ele é fechado, o carro atinge a motocicleta, esse rapaz é arremessado da moto e se choca com um poste. E ainda com toda essa cena de violência, o responsável por esse crime não parou para prestar socorro. Há um trabalho agora, depois da apresentação do caso para a Polícia Civil, num flagrante de homicídio culposo, quando não há intenção de matar, de identificar o veículo e, consequentemente, o motorista. Câmeras de monitoramento e testemunhas já ajudam a polícia nesse trabalho para identificar alguém que pode até responder num primeiro momento por homicídio culposo. Mas existe um outro crime aqui. Quando você provoca um acidente e abandona a cena, abandona o local sem prestar socorro, isso também é crime tipificado no Código Penal. No mínimo, um descuido com a vida humana, um desprezo por aquele que estava ali precisando de socorro e que talvez, se tivesse esse atendimento mais imediato, poderia ter sobrevivido a essa grave colisão registrada no Jardim Campos Elíseos. Às 10h35, olha esse projeto que foi aprovado em Limeira, que o Everton Ramos vai contar para você a partir de agora. Você sabe que o cigarro eletrônico ele se tornou uma febre entre os jovens, não apenas entre os jovens, mas também entre os jovens. Ele tem o apelido de pod, porque ele parece um iPod ou parece um pendrive, em que a pessoa, ao invés de fumar o tabaco ou de tragar, ela puxa e aquele vapor contém nicotina, tem casos até que contém THC, que é o princípio ativo da maconha.
Mas o mais consumido é o da nicotina. A cidade de Limeira fez um projeto. Ele é proibido. Não pode vender, não pode comprar o cigarro eletrônico, mas, né? Se você for andar na rua agora, você vai ver alguém com um vape na mão. A cidade de Limeira fez uma lei que é a seguinte: a partir de agora, é proibido o consumo de cigarro eletrônico em locais abertos, em locais públicos, praças, ginásios, eventos, locais onde a prefeitura tenha o controle sobre isso. E a lei também estica para questões particulares, ambientes como hotéis, pousadas e por aí vai. O repórter Everton Ramos foi à cidade ouvir a opinião do povo. Não demorou muito para flagrar alguns jovens com esse aparelho e conversou também com o Ronaldo Macedo, médico pneumologista, para reforçar os perigos para a saúde desse cigarro eletrônico. É esse dispositivo na mão do Caio que faz ele ter algo em comum com o Giovanni e outros tantos jovens. Só que em alguns dias eles estarão proibidos de usar os cigarros eletrônicos em espaços como esse, a Praça Toledo de Barros em Limeira. Vendo pelo lado da maior parte, eu concordo com a lei. Vendo pelo meu lado, eu não concordo não. Acho até certo, né? Porque tem gente que não gosta muito por causa do cheiro e tal. E se for fumar, né? Se for fumar num lugar mais suave, não numa praça pública e tal. A lei vale para todos os locais públicos abertos da cidade, como praças, áreas de lazer, ginásios, escolas e qualquer local onde houver aglomeração e concentração de pessoas. E também para ambientes de uso coletivo privado, como bares, restaurantes, lanchonetes, hotéis, casas noturnas, áreas comuns de condomínios e estacionamentos. Ela lembra muito a lei que foi promulgada muitos anos atrás no combate do tabagismo convencional, quando se proibiu e se restringiu o uso do tabaco em determinados locais. Isso desestimulou o uso do tabaco e fez com que cada vez menos pessoas utilizassem o tabaco convencional. A determinação ainda proíbe a venda dos vapes e acessórios a menores de 18 anos. A Prefeitura aqui de Limeira deve, nos próximos dias, através de um novo decreto, designar quais serão os órgãos responsáveis pela fiscalização e também determinar quais serão as punições aos infratores. A lei partiu de um projeto do vereador Nilton César dos Santos, do Republicanos. Foi sancionada pelo prefeito Murilo Félix na semana passada e entra em vigor em até 30 dias. Até lá, os responsáveis pelos estabelecimentos onde a proibição vai começar a valer devem providenciar cartazes que informem o veto ao uso e à venda, nesse caso, aos menores de idade. O vape contém um sal de nicotina e numa concentração muito maior do que o cigarro convencional. Isso faz com que ele seja muito mais viciante do que o cigarro tradicional. Então, para o jovem ou adolescente, ele fica viciado mais cedo e dependente mais cedo do vape, e com uma dificuldade enorme de largar. Essa lei é boa, porque uma que faz mal para a saúde, né? Porque pode esse sabor, né? E faz mal para as pessoas que passam, criança. Bom, lembrando que o veto à venda do produto, conhecido como vape, cigarros eletrônicos, pod, por aí vai, foi mantido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então a Anvisa, agora no mês de abril, no último dia 19, os diretores se reuniram e, por unanimidade, mantiveram a proibição da comercialização no Brasil dos cigarros eletrônicos. Desde 2009 existe a lei nacional de que não pode vender esse produto. Embora a gente saiba que tá fácil de encontrar. É só você andar na rua que você vê a quantidade de gente que tem o cigarro eletrônico. A lei, quando você ouve num primeiro momento, ela parece até um pouco redundante. Porque você proibir o consumo de algo que é proibido a venda, é mais ou menos como proibir você fumar maconha em público. É proibido fumar maconha em público, em qualquer lugar, porque a lei não permite. Então ela soa como uma redundância. Mas eu acho interessante pensar que os vereadores, e o projeto é do vereador Nilton César dos Santos, do Republicanos, ele pelo menos joga a luz a uma realidade que às vezes o poder público parece fazer vistas grossas. Pelo menos ele coloca esse projeto de lei, uma
situação que acontece não só em Limeira, mas em qualquer cidade hoje no Brasil. A medida vale para locais privados também. Bares, restaurantes, lanchonetes, casas noturnas. Só que aí já aplica-se a lei antifumo. Então a lei antifumo ela já cabe em cinema, por exemplo, você não pode puxar ali um vape e achar que não, isso não é cigarro. A lei é a mesma. A regra vale para o mesmo lugar. Agora, em locais públicos, eu estou muito curioso para ver a aplicação dela na prática. Quem vai fiscalizar? Vai sobrecarregar guardas municipais e policiais militares? A prefeitura vai contratar pessoas específicas para isso? Porque a lei diz o seguinte: cabe à prefeitura designar fiscais para verificar eventuais descumprimentos e aplicar as punições previstas, que ainda serão definidas em decreto. Ou seja, não tem isso definido por lei. Então, quem vai fazer cumprir essa regra? Essa é a grande dúvida que eu fico a respeito dessa lei. Agora, quanto a colocar cartaz em estabelecimento, em praça, isso é fácil de resolver. Mas a gente precisa ir além. Além da proibição, também trabalhar com a educação. Porque esses produtos, cigarros eletrônicos, na grande maioria, 99% das vezes, eles têm sabores. E sabe qual o público-alvo de um produto tabagista que tem sabor? Crianças e adolescentes. Que compram com facilidade, que consomem com facilidade, que veem o vape muitas vezes como algo pouco prejudicial à saúde. Tem gostinho, tem sabor de frutas vermelhas, tem sabor de blueberry, mas é a porta de entrada para o tabagismo, além de também se tornar um vício que já está tirando muita gente, que está matando muita gente. Com um agravante ainda, o cigarro, ele passa por alguns critérios e a gente já tem gerações para saber os malefícios e o estrago que ele provoca no corpo. O cigarro eletrônico, o vape, o pod, nós ainda não temos uma geração inteira que consumiu para saber o impacto no corpo. A gente tem os estudos recentes, mas não seja cobaia de um produto que já está prejudicando tanta gente. E para os pais, para os avós, a conversa com a criança dentro de casa tem que acontecer. Porque o vape é uma porta de entrada para um vício e usa o artifício do sabor e da falsa sensação de não ser tão prejudicial para, sim, criar uma nova cultura tabagista no Brasil. 10h44. Nath Luquezzi tem uma informação importante para o motorista que nos dá carona pelo FM 85.7 nas ruas e avenidas de Campinas. A mudança no sentido de direção de uma rua na região central da cidade, Nath. Então atenção, porque a partir de hoje, essa quarta-feira, dia 23 de abril, a CETRANSP inverte o sentido único de circulação ali em trecho da rua Ferreira Penteado, no centro de Campinas. A via, então, agora ficará com o sentido único da rua Saldanha Marinho para a Avenida Senador Saraiva, agora com essa dinâmica de tráfego da Marinho para a Saraiva. Essa medida, então, já entrou em vigor a partir das 10 horas do dia de hoje, contendo a inversão de sentido de circulação na via, que já foi publicada hoje, quarta-feira. A INDEC implanta também uma nova sinalização ali nesse trecho da via e agentes da mobilidade urbana monitoram essa circulação. E aí, por conta dessa inversão no sentido de circulação, a INDEC também promoveu uma reconfiguração semafórica no cruzamento da Avenida Senador Saraiva com a Ferreira Penteado. Um novo foco veicular foi adicionado ali para ordenar a circulação dos condutores que chegam do novo sentido agora da Rua Ferreira Penteado para acessar a Senador Saraiva. Inclusive, o equipamento já estava previsto para começar a funcionar a partir das 10 horas de hoje e também, claro, vai promover a travessia segura dos pedestres que ali estão. Ouvinte participa do nosso Manhã Bandeirantes, espaço sempre aberto à sua opinião, à sua participação, como faz a querida ouvinte Noêmia, todas as manhãs conosco aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Ela escreve o seguinte: bom dia, Heitor. A gente fica estupefato de escutar esses políticos com blá blá blá. Só não vemos nada desses serviços e isso engrandece a eles próprios. Que tristeza ouvir seu programa ser usado para isso. Abraços da Noêmia. A gente abre
o espaço para ouvir as autoridades aqui no Manhã Bandeirantes. E daqui a pouco tem mais um político que vai falar com a gente também, o ministro Jarbas Filho, da pasta de cidades, porque é a forma que a gente tem de cobrar as autoridades e, principalmente, quando se fala de um governador do estado, de um ministro de estado, de trazer os assuntos para perto da gente também. Porque eles estão todos os dias na mídia, a gente sabe que o espaço da imprensa, principalmente nacional, é destinado para as grandes obras, as questões de impacto em todo o país, mas a gente quer ouvir eles falando também do que mexe com o nosso dia a dia, com a cidade de Campinas, com a região metropolitana, com o nosso interior paulista. Então é uma oportunidade da gente questionar em cima do que mexe com o nosso cotidiano. A resposta deles, né, Noemi? A gente não tem controle sobre ela. Mas a gente sabe que políticos normalmente têm uma cartilha com algumas respostas, com algumas frases doces, com algumas formas de se comunicar. E nosso espaço segue aberto, inclusive para as críticas e para os posicionamentos também dos nossos ouvintes. A Silvia Jonas conosco também nesta manhã. Muito bom dia para você, Silvia. Ela questiona por que o pedágio da estrada de Mogi, que é a rodovia SP-340, Campinas-Mogi, a governadora Adhemar de Barros, continua com um preço absurdo. E para o Circuito das Águas também. Quem vai para Jaguariúna, Amparo, sabe do que a Silvia está falando. É um dos pedágios mais caros do estado de São Paulo. Eu arrisco a dizer que só pede pro da Anchieta Imigrantes, que ali é uma... Você tem que daqui a pouco vender o carro para conseguir pagar o pedágio e tentar refinanciar para ver se continua a sua viagem. Mas aqui, no caso de Jaguariúna, ainda lá na época do governo Alckmin, tentaram implantar também essas tarifas do Free Flow, em que você paga por etapa, mas aí houve muita reclamação, porque trechos onde não há cobrança atualmente passariam a ter. Então quem sai de um bairro para um outro ou de uma cidade para outra que não tem uma cabine fixa de pedágio vai ter esse pótipo. Isso foi lá atrás, projeto do governador Alckmin, hoje vice-presidente da República, que abandonou, foi esquecendo e que agora o governador Tarcísio tenta retomar. Já recuou em algumas rodovias, já diminuiu o número desses ponto a pontos, desses locais de cobrança de pedágio em outras rodovias. Mas eu acho que essa novela ainda vai longe, viu, Silvia? Eu acho que ainda vai ter muito debate, muita conversa a respeito desse assunto. Deixa eu agradecer aqui ao Marco Silva Bedin. Infelizmente a gente não conseguiu fazer as perguntas mandadas pelos ouvintes, porque há uma agenda do governador em exercício com outras rádios também do estado de São Paulo. Então a gente tem ali um horário bem rígido a cumprir, até por isso a gente abriu hoje a edição de forma diferente com essa entrevista, para não perdermos a oportunidade de questionar o governador em exercício e levar até você a informação aqui pelo Manhã Bandeirantes. Mas ele questiona, se possível, fazer para o vice-governador a pergunta: o eminente privatizador, será que o trem intercidade só tem dinheiro do Estado, não tem dinheiro do governo federal? Tem, e é assunto também que nós questionamos o ministro Jarbas Filho, que a gente vai, Jader Barbalho Filho, que a gente vai ouvir daqui a pouco aqui na Rádio Bandeirantes. Mensagem de áudio chegando, a gente compartilha com você. Bom dia a todos, bom dia. DJ Ali, Heitor Frido, bom dia, Nath Luquezzi. Até tinha mandado uma pergunta para o governador em exercício, mas não deu tempo, eu compreendo. O tempo urge, também Milton Neves. Só queria saber se ia ter alguma AME ou não em Campinas, alguma proposta de AME ou não em Campinas. Era o meu objetivo da pergunta. Mas enfim, eu gostaria de comentar um pouquinho sobre a pesquisa, a nova pesquisa da Paraná Pesquisas, né? E a minha posição é a mesma da pesquisa anterior, eu acho que não dá para se basear em nada. A aprovação do Lula está caindo e vai cair mais um pouquinho depois daquele negócio da primeira-dama do Peru, né? Então eu acho que não dá ainda para se basear em nada. Temos que esperar realmente o ano que vem, mais perto da eleição. Aí sim teríamos com alguma novidade na eleição, né? Teríamos alguma coisa diferente. Mas, por enquanto, é mais do mesmo, na minha opinião. E também falar desse escândalo aí, né? Do INSS, né? Desse presidente aí que foi nomeado pelo Lula, né? Eu pesquisei na internet, foi nomeado pelo Lula. Também, né?
Enfim, a gente lamenta e fica com raiva, né? Porque tá mexendo com aposentado. Imagina, tirando daquelas pessoas que não têm a mínima condição nem de ir contra, né? Esse negócio aí das associações, tirar o dinheiro, pôr na conta, e associação fantasma. Aí a pessoa tem que ir atrás para retirar o nome. Na minha opinião, teria que ser tirado todas as associações de tudo, começar do zero. Aí as associações procurando para ver se o aposentado quer ou não fazer a doação. Essa seria uma solução. Cancela todo mundo e começa do zero. Mas moramos no Brasil, não vai acontecer. Um grande abraço a todos, DJ Ale. Muito obrigado, DJ Ale. Bom, com relação à pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas, mais uma falando sobre aprovação ou desaprovação do governo Lula. O número passou de 55% em fevereiro de desaprovação para 57,4% em abril, maior patamar de desaprovação desde o início do terceiro mandato do governo Lula. A aprovação caiu de 42% para 39,2% e outros 3,4% não sabem ou não quiseram responder. Atualmente, 48% dos brasileiros classificam a gestão de Lula como ruim ou péssima, 26,6% avaliam como ótima ou boa, 24,4% como regular. O Paraná Pesquisas ouviu 2.020 eleitores entre os dias 16 e 19 de abril. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais e há um cenário também, ou 3 cenários sendo levantados, caso a eleição para presidente da República fosse hoje. Em um primeiro cenário está o ex-presidente Jair Bolsonaro, inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral, e o ex-presidente aparece com 38,5% das intenções de voto contra 33,3% do presidente Lula. Num outro cenário, ainda nesse cenário, tá? Com o Bolsonaro, ele tá medido aqui só para saber a popularidade do Bolsonaro, porque hoje isso não poderia acontecer. Acho pouco provável que haja reversão até o ano que vem. Mas nesse mesmo cenário, Ciro Gomes, do PDT, aparece com 9,7%, Ronaldo Caiado, do União Brasil, com 3,6%, Eduardo Leite, do PSDB, o governador do estado do Rio Grande do Sul, com 2,9%, Helder Barbalho, do MDB, com 1%, brancos e nulos somam 7%, 4,2% não sabem ou não quiseram responder. No cenário, aí sim, sem o ex-presidente Bolsonaro, em que o nome da direita seria Michele Bolsonaro, filiada ao PL, Lula aparece tecnicamente empatado com Michele. Presidente Lula com 33,7%, a ex-primeira-dama 31,7%, Ciro Gomes sobe um pouquinho, 11,8%, Ronaldo Caiado 6%, e aí os outros números pontuam bem abaixo disso. E o terceiro cenário, com o governador Tarcísio de Freitas no lugar do ex-presidente Bolsonaro, o presidente Lula surge à frente do governador. O presidente tem 34% das intenções de voto contra 27,3% do ex-ministro de Bolsonaro e hoje governador de São Paulo. Ciro Gomes 12,6%, e aí vem os mesmos nomes citados aqui na pesquisa do Instituto Paraná Pesquisa. Então, o que de novo aparece é, neste momento, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, numericamente à frente do governador Tarcísio de Freitas, numa disputa com o presidente Lula. Então, aparece, neste momento, como sendo um nome mais competitivo para a eleição. Mas vale lembrar, tem chão ainda, hein? A eleição é só em outubro do ano que vem, até lá temos muita coisa a discutir sobre o país. 10h55, já que o DJ Ale falou também a respeito de fraudes do INSS, a gente precisa trazer uma outra informação, porque segue ainda o trabalho para quem tem dinheiro esquecido naquela plataforma do governo federal. Às vezes você tem um dinheiro ali que não sabe, que é seu direito de você reaver. Só que os bandidos estão se aproveitando disso, entrando em contato com pessoas, enviando links falsos para roubar os dados delas e a partir daí fazer um estrago na vida. A Laís Peçanha explica pra gente um pouco mais desse que está sendo chamado de o golpe do dinheiro esquecido. Laís. Novo
golpe na área, então a população precisa tomar cuidado. O Banco Central avisou que não envia SMS, WhatsApp ou e-mail com nenhum link para as pessoas clicarem, tá? Inclusive, eles alertaram que outros sites estão aí colocando aquelas propagandas clicáveis e as pessoas então estão entrando, sendo direcionadas aí para outros locais e caindo nesta fraude. Eles disseram que esse serviço é de graça e a população não paga nada para receber, nem para consultar se tem direito ou não. Então, quem quiser consultar, precisa entrar no site oficial, que é valoresaReceber.bcb.gov.br. Em seguida, a pessoa clica lá na aba Consulte Valores a Receber, informa o CPF e a data de nascimento. Eles informaram ainda que os pagamentos estão sendo feitos todos pelo portal do Gov, que é um canal oficial do governo. Aí lá a pessoa então indica um Pix e o Banco Central deposita este valor. Bom, eles disseram ainda que não tem custo para a população que tem esse dinheiro esquecido. Então que eles não aprovam documentos ou recebem um valor para consultar, né, se a pessoa tem direito ou não. Agora, no caso de parentes falecidos, né, as pessoas precisam ir até a instituição financeira para saber, então, a documentação necessária para receber esse valor. Então, reforçando, né? Se o parente faleceu, ela vai ter que ir até um banco. Fora isso, o Banco Central reforçou que não recebe nem analisa documentação e também não aceita nenhum dinheiro de entrada para receber este valor. Muito obrigado, Laís Peçanha, que a partir de 13h comanda o Acontece na tela da Band Mais TV. Meio-dia tem os Donos da Bola com Carlos Batista na tela da Band. Terminando o Batistão, começa a Laís Peçanha no Acontece. Nath Luquezzi, para a gente fechar esse nosso bloco, a Receita Federal abre uma consulta para o lote da malha fina do imposto de renda. Isso já está valendo para hoje? Sim, a partir das 10 da manhã, novamente, então já está valendo. Cerca de 280 mil contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram as pendências com o fisco podem saber se receberão a tal da restituição. Então a Receita Federal liberou a consulta ao lote de abril, que também contempla as restituições residuais de anos anteriores. Para facilitar, a consulta pode ser feita na página da própria Receita Federal na internet. Basta o contribuinte clicar em Meu Imposto de Renda, em seguida no botão Consultar a Restituição, mas também é possível fazer a consulta pelo aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones. Só um adendo, o pagamento será feito em 30 de abril na conta ou diretamente na chave Pix do tipo CPF, que foi informada já na declaração do Imposto de Renda. Às 10h59, o Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo. Na volta, Campinas entra na lista do Ministério das Cidades de uma nova regra para o programa Minha Casa Minha Vida, que vai exigir uma porcentagem do investimento para a construção de moradias a quem hoje está em situação de rua. Depois do intervalo, a gente conversa com o ministro responsável pela pasta e ele explica alguns detalhes técnicos de como isso vai funcionar. Manhã Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. De acordo com um balanço divulgado pela Secretaria de Saúde de Campinas, revelou que em 14 dias, cerca de 63 mil doses de vacina contra a gripe foram aplicadas em pessoas do público-alvo aqui no município. Deste total, quase 48 mil foram direcionadas a idosos, crianças de 6 meses a 5 anos e gestantes, enquanto pouco mais de 15 mil foram aplicadas nos outros grupos considerados prioritários. A meta da Secretaria de Saúde é imunizar 90% de cada um dos 3 grupos que fazem parte do calendário nacional de vacinação.
são os idosos, as crianças de 6 meses a 5 anos e gestantes. No caso das crianças que recebem o imunizante pela primeira vez, é preciso tomar 2 doses com intervalo de 30 dias. A vacina contra a gripe segue disponível em todos os centros de saúde e protege contra as gripes A, que incluem H1N1 e H3N2 e gripes B. Vale lembrar que não é preciso fazer o agendamento. Basta apresentar documento com foto e carteira de vacinação. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Megstore, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes, toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia. Há 2 tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração, da pressa no trabalho. A distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente, com uma diferença. A distorção voluntária é criminosa. Essa tem que ser punida imediatamente. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o interesse público, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. Manhã Bandeirantes. Agora, 11 da manhã, mais 5 minutos, 11h05, o governo federal anunciou que o programa Minha Casa Minha Vida vai destinar 3% das moradias de empreendimentos subsidiados pelo Fundo de Arrendamento Residencial para pessoas em situação de rua ou com trajetória de rua. Esse anúncio foi feito pelo ministro das Cidades, Jader Filho, e a lista contempla um total de 38 municípios em todo o país, entre eles Campinas. Hoje, o ministro Jader Filho participou do programa organizado pelo governo federal Bom Dia Ministro, que é um programa que reúne uma espécie de coletiva de imprensa espalhada por todo o país, com rádios e portais convidados de todo o Brasil. E a Rádio Bandeirantes Campinas foi convidada a participar da edição de hoje e tive a oportunidade de perguntar ao ministro Jader Filho as questões mais técnicas de como vai funcionar na prática esse projeto. Programa que teve a apresentação da jornalista Karine Melo
e que a gente vai trazer os trechos em que ele fala sobre os projetos aqui da região e sobre essa novidade do Minha Casa Minha Vida a partir de agora. Nós pegamos um público-alvo, né? Que são as capitais e as cidades acima de 100 mil habitantes, onde nós estamos visualizando para que essas cidades ela tenham uma obrigação de distribuir no mínimo 3% de todos os seus empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, que vão ser lançados nesses municípios, 3% tem que ser destinados aos moradores que estão em situação de rua. Não quer dizer, Karine, que isso é o limite. Não, na verdade, esse é o piso. Minimamente eles precisam ser atendidos, né? Nessas 38 cidades que foram listadas, onde esse problema é um problema que foi apontado por um trabalho que foi feito por diversos ministérios, né? Pelo Ministério do Desenvolvimento Social, o Ministério dos Direitos Humanos, o Ministério das Cidades, entre outros ministérios que participaram dessa discussão. Então nós chegamos a essas 38 cidades, né? Que estão hoje, que é onde está concentrada a maior parte das pessoas que moram em situação de rua, e aí nós iniciamos o processo a partir de ontem. Essas prefeituras, na hora que elas fizeram o processo de seleção, que costuma acontecer quando a obra do Minha Casa Minha Vida chega em 50%, obrigatoriamente eles têm que destinar 3% daqueles apartamentos ou casas, tem que ser destinados às pessoas que estão morando em situação de rua. E essas casas serão doadas, ministro? Exatamente, serão doadas. Essas casas são a partir do Minha Casa Minha Vida, que é feito com o orçamento geral da União, e a gente precisa fazer um acompanhamento, né, cara? E não é só você dar a casa à pessoa que está morando em situação de rua. Tem todo um trabalho que acontece previamente com essas famílias, durante o processo de inserção delas no condomínio e o pós, porque você precisa reinserir aquelas famílias no mercado de trabalho, cuidar da questão da saúde, da educação das crianças, das mulheres, dos idosos. Então a gente precisa fazer todo um acompanhamento que acontece antes, durante e depois que aquela família foi receber o processo de seleção. Então tem que verificar quais são os equipamentos que tem que estar perto. Porque vamos supor o seguinte: se de repente dentro daquela família você tem uma pessoa que sofre de um problema de saúde, é um usuário de drogas, então você precisa ter todo o processo de acompanhamento. Não é você tirar a família da rua, da situação de rua, e colocar ela dentro de um apartamento somente. Isso não funciona. Você já está aprovado, você tem que fazer todo um processo de avaliação, fazer um processo de acompanhamento social e vamos dizer assim, de saúde com as famílias. 11 horas 9 minutos, 11 horas 9 minutos. A gente teve alguma interrupção no sinal aqui na entrevista com o ministro Jader Filho. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, a gente traz a sequência da entrevista e as questões ligadas também à cidade de Campinas. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O corpo do Papa Francisco chegou hoje à Basílica de São Pedro, onde será velado até sexta-feira. O caixão deixou a residência de Santa Marta pela manhã e foi escoltado por dezenas de cardeais e pela guarda suíça aos sons dos sinos da Basílica. A procissão passou pelas ruas do Vaticano levando o caixão aberto. Durante esses 3 dias, o público poderá passar em fila para se despedir do Papa Francisco. Desde cedo, centenas de fiéis já se reuniam na esplanada em frente à Basílica de São Pedro
para serem os primeiros a entrar na igreja. A expectativa do Vaticano é que o adeus ao Papa Francisco atraia pelo menos 1 milhão de fiéis nestes 3 dias de velório aberto. Para lidar com esse fluxo, as autoridades implementaram medidas como barreiras metálicas para canalizar o fluxo de visitantes, distribuição de água engarrafada, aumento da frequência de ônibus que atendem o Vaticano e controles de segurança reforçados nas entradas da Praça de São Pedro, por onde se entra na Basílica. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Aprecie os sabores da Itália no restaurante com a vista mais bonita da cidade. Aqui, cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão, tradição e um atendimento que faz você se sentir em casa. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. E para levar nossas massas artesanais para sua mesa, visite nossa rotisserie ou peça pelo delivery 19 3294 2087. Família Giani, da nossa família para a sua família. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. O conhecimento que transforma pessoas e a sociedade. Difundir, propagar os fatos e mais do que isso. Investigar, explicar e opinar. No mundo com tantas mídias, tantas fontes de notícias, nos colocamos a serviço da informação honesta, confiável, de credibilidade. Somos a Rádio Bandeirantes. Priorizamos o que é relevante, valorizamos as diferenças, transmitimos informação e temos opinião. Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia. Há 2 tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração, da pressa no trabalho. A distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente, com uma diferença. A distorção voluntária é criminosa. Essa tem que ser punida imediatamente. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o interesse público, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato.
respeito por você. Manhã Bandeirantes. De volta com o Manhã Bandeirantes, a gente está tentando restabelecer o contato direto com Brasília para a gente ter a entrevista completa com o ministro. Enquanto isso, Nath Luquezzi tem informações para você aqui no Manhã Bandeirantes. A unidade do Hemocentro da Unicamp, que funcionava anteriormente no Hospital Mário Gatti, será transferida a partir desta quinta-feira, então a partir de amanhã, 24 de abril, para o Hospital de Amor, que é localizado apenas a 500 metros da antiga unidade de coleta de sangue. A mudança está sendo realizada entre os dias 22 e hoje, dia 23 de abril, e durante esse período o atendimento aos doadores será mantido com o apoio do ônibus de coleta de sangue, que já está disponível ali no estacionamento do Hospital do Amor. O objetivo dessa mudança é garantir a continuidade do atendimento com qualidade, conforto e segurança aos doadores, enquanto as obras de reestruturação da unidade no Mário Gatti ainda estão em andamento. Como a doação de sangue, como mesmo ontem a gente disse, ressaltou e vale ressaltar novamente, é essencial para manter os estoques em níveis seguros. O Hemocentro reforça que em todas as unidades elas continuam abertas para receber os doadores, então você ainda pode fazer a sua doação e que o Hospital do Amor estará preparado logo menos para acolher todos que queiram doar. Quem pode doar? Pessoas com boa saúde, entre 16 e 69 anos, peso mínimo de 50 quilos, estar bem alimentado e descansado e, claro, apresentar um documento oficial com foto que vale RG ou a CNH. Olha, a sessão na Câmara Municipal de Campinas hoje pode ser uma das mais agitadas dos últimos tempos. Isso porque o vereador Vini Oliveira, um dos mais votados na cidade, pode se tornar alvo de um pedido de abertura de comissão processante, que é o primeiro passo para um pedido de cassação de mandato. Eu explico isso para você daqui a pouquinho. Temos novamente contato com Brasília, vamos restabelecer o sinal dentro do programa Bom Dia Ministro. Para você que está chegando agora no Manhã Bandeirantes, muito obrigado, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O governo federal anunciou que os novos empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida vão ter que destinar 3% das moradias para famílias em situação de rua. Essas casas serão entregues sem nenhum custo para essa família, entregues de graça. E Campinas está na lista das 38 cidades que fazem parte dessa nova determinação. Nós conversamos com o ministro das Cidades, Jader Filho, responsável pelo programa Minha Casa Minha Vida, pelo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, e tivemos a oportunidade de falar sobre o assunto com ele e outras questões também ligadas a Campinas. Vamos ver se agora dá tudo certo. Então vamos direto lá para Campinas, lá para a Rádio Bandeirantes, conversar com o Heitor Fredo, que há tempos não aparecia aqui. Oi, Heitor, bem-vindo, bom dia para você. Bom dia, Karine. Bom dia, ministro, a todos que nos acompanham. Ministro, Campinas está na lista das cidades contempladas pela nova portaria do Minha Casa Minha Vida, que destina parte dos recursos para moradores em situação de rua. Gostaria que o senhor explicasse qual vai ser o critério para a seleção dessas famílias, se vai ser por cadastro municipal, se terá o cadastro dos programas sociais do governo federal também tendo um peso nessa decisão. E como foi a aceitação, ou se houve algum tipo de resistência por parte dos prefeitos dessas cidades que estão na lista? Primeiro, saudar você, Heitor, e aí a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes, aos internautas, enfim, todos que nos acompanham. Dizer para você, Heitor, que nós já vínhamos com esse processo, mesmo em diálogo com diversas áreas que estão sendo atendidas, que nós precisávamos avançar no tema das pessoas que moram em situação de rua, o que a gente tem visto cada vez com mais frequência nas nossas cidades pelo país. Então nós precisávamos avançar nisso. Nós já existíamos moradores de rua no Brasil, mas após a pandemia esse número cresceu de maneira exponencial. Então nós precisamos fazer o processo de avanço. Então foi exatamente o que eu expliquei para você ainda há pouco. Na verdade, esse cadastro é feito pelas
prefeituras, Heitor. E nós temos uma exigência a partir de agora, né? Os empreendimentos, os novos empreendimentos do Minha Casa Minha Vida e Campinas está atendida. Só para você ter uma referência, nós temos no estado de São Paulo, nós temos 45 mil unidades selecionadas. É o estado da federação que mais teve, vamos dizer assim, unidades habitacionais selecionadas para dentro do Minha Casa Minha Vida. E Campinas, obviamente, não ficou de fora desse processo de seleção. E então, hoje, quem faz o cadastro é a prefeitura. E nós temos algumas exigências, Heitor, que é o trabalho social que é feito antes, durante e depois, para a gente poder entender qual é o perfil dessa família. Se essa família tem filhos, tem crianças, se ela tem idosos, se eles têm algum problema de saúde, para que a gente possa fazer o acompanhamento. Porque, como eu disse a você, Karim, não basta só você dar a propriedade, você dar a casa para aquela família. Nós temos que fazer todo o acompanhamento social, o acompanhamento de saúde, ver quais são os equipamentos que tem que estar próximo daquele empreendimento para poder atender aquela família que porventura tem algum tipo de problema, a escola, a creche. Então tudo isso é visualizado antes da gente fazer o processo de transição. E esse processo de acompanhamento, Heitor, ele se inicia com 50% da obra realizada, a prefeitura começa a fazer o processo de seleção. E aí, obviamente, precisa ter o cadastro, né? As pessoas precisam, ou o cadastro precisa ser feito pela prefeitura, pela área social da prefeitura, ou as famílias mesmo que estão em situação de rua têm que procurar na sua cidade, no caso aí em Campinas, tem que procurar ou a Secretaria de Habitação ou Companhia de Habitação, para que elas possam se apresentar, para que elas comecem a fazer o processo de seleção, as prefeituras façam o processo de seleção das famílias que vão, vamos dizer assim, ser atendidas dentro do estado ou do município, aí no caso do município de Campinas e da região toda de Campinas. Ministro, uma das obras mais aguardadas do PAC aqui em Campinas e região é o trem Intercidades, ligação da região metropolitana de Campinas à cidade de São Paulo. Como é que o Ministério vem acompanhando essas obras e há previsão também de mais investimentos em ferrovias no interior de São Paulo? Nós temos feito diversos investimentos, que isso tem sido a questão da mobilidade, como eu disse, tem sido um investimento que a gente quer avançar. Por exemplo, nós vamos avançar ainda mais no BRT, aí em Campinas nós vamos avançar, vamos entregar agora uma nova etapa do BRT, ampliando e melhorando a qualidade do transporte público. E o trem Intercidade, sim, nós estamos avançando, o governo federal está avançando bastante para que a gente possa, o quanto antes, a gente lançar essa obra e facilitando bastante o transporte entre São Paulo e Campinas. Esse o ministro das Cidades, Jader Filho, no programa Bom Dia Ministro, que nós participamos hoje como convidados pela Rádio Bandeirantes Campinas, programa que é do governo federal e conta com rádios de todo o país, e hoje a Rádio Bandeirantes Campinas mais uma vez fazendo parte também dessa entrevista coletiva com o ministro das Cidades. Nós hoje ouvimos do vice-governador e do ministro das Cidades que as obras do trem Intercidades estão andando e que o prazo deve ser cumprido. Então, só falta hoje ouvir o prefeito de Campinas, Dário Saad, também para ter essa certeza. Nosso papel, nosso compromisso é acompanhar o que de mais importante acontece e cobrar das autoridades que as promessas saiam do papel. Nós vamos continuar acompanhando essa questão do trem Intercidades, uma promessa que quase virou folclore já em Campinas, e que ouvimos de onde vem o dinheiro, do governo do estado e do governo federal, que as obras estão andando. É nosso papel e a gente vai continuar fazendo isso aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Com relação ao programa Minha Casa Minha Vida, em que agora 3% das moradias devem ser destinadas a moradores em situação de rua em 38 cidades selecionadas pelo governo federal, incluindo Campinas, nós estamos em contato também com a prefeitura da cidade e vamos tentar para amanhã uma entrevista para sabermos como será a aplicação aqui. E se Campinas concorda com esse projeto que veio do governo federal para os municípios.
Então, uma informação que você acompanha em primeira mão aqui na Rádio Bandeirantes Campinas e que amanhã nós vamos repercutir por aqui também. Como vamos repercutir a reunião de hoje na Câmara, a sessão da Câmara, que pode abrir uma comissão processante, o primeiro passo para um pedido de cassação contra o vereador Vini Oliveira, do Cidadania. O pedido não foi feito por nenhum vereador, o pedido não foi feito pela oposição, o pedido foi feito pela médica Daiane Copessini, da Rede Municipal de Saúde, que acusa o vereador Vini Oliveira de infração político-administrativa. Vini, no dia 1º de janeiro, entrou no hospital Mário Gatti acompanhado de assessores, filmando pacientes e profissionais sem autorização, o que, segundo o pedido de comissão processante, violaria a Lei de Proteção de Dados e o sigilo médico. A médica afirma ainda que o vereador foi desrespeitoso com a equipe, promoveu um ambiente hostil e fez acusações infundadas, extrapolando suas prerrogativas parlamentares. Isso, considerado, segundo o pedido, inconstitucional por ferir o equilíbrio entre os poderes e ultrapassar o limite da fiscalização legislativa. E aí, como é que funciona? Os vereadores podem empurrar isso com a barriga? Não. Porque o assunto tem que entrar na pauta do dia, se as regras forem atendidas. Então, se o pedido estiver dentro da comissão de processo, de legalidade, cumprindo todas as regras, obrigatoriamente o pedido tem que ser votado como primeiro item da sessão de hoje. Se for aprovado o pedido pelos vereadores, isso depende de maioria simples, maioria dos 33 votos, vai ser criada uma comissão processante com 3 membros responsáveis por analisar o caso, mais ou menos como aconteceu com o vereador Zé Carlos. E aí, no final, pode ser pedido o arquivamento, pode ser pedida a cassação. Nas redes sociais, o vereador Vini Oliveira se manifestou com uma publicação dizendo que é absurdo. Hoje, a partir das 18 horas, a Câmara vota por uma comissão processante que pode cassar o mandato do vereador por fiscalizar hospitais públicos. A denúncia foi de uma médica que apareceu em uma das fiscalizações e ele contesta um vereador eleito com quase 12 mil votos ser, dessa forma, possivelmente punido por exercer a sua função. E a gente vai acompanhar de perto essa sessão na Câmara hoje à noite em Campinas. 11h28, Nath Luquezzi, à 1h30 da tarde, espera você no Band Mulher ao lado da Lari Lopes, hoje com quais atrações, Nath? Hoje a gente vai receber uma empresária, uma empreendedora, uma mulher inspiradora. A gente adora receber mulheres assim, vamos contar um pouquinho da história dela. E hoje também uma dupla retorna aí, que foi sucesso nos anos 90, Tiãozinho e Alessandro. Eles voltaram e vão estar no palco do Band Mulher junto com a gente hoje à 1h30 da tarde. Tiãozinho também conhecido como irmão de Chitãozinho e Chororó. E ele do Leandro e Leonardo, Alessandro. Que legal. Então, um encontro todo familiar. Entre amigos. Bom demais. Eu espero você então, viu? Nath, um bom dia pra você, bom trabalho. Até amanhã. Com os trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som e central técnica e a coordenação do Gil Kleber, ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço, vem aí o Nossa Área e continue na RBR. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família.